Thay, entrou já, me manda a tua solicitação pra gente entrar juntas. Boa noite, pessoal entrando. Olha os amigos, colegas. Como que tá o som? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá a imagem? Me falem aí. Vou esperar um minutinho, tá? E me mandar a solicitação. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a autoestima feminina. Um assunto muito importante. Ó, aqui. Vamos ver, vamos esperar a Thay entrar. Todo mundo ouvindo bem? Olá, boa noite, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Tudo? Tá me Tô, ouvindo preciso bem? colocar o fone? Não, acho que talvez não. Eu coloquei porque tinha bastante barulho aqui na rua, daí eu Tá, coloquei pro qualquer coisa tu pessoal me ouvir avisa que eu melhor. coloco. Tá, acho que estão todos ouvindo. Então vamos dar mais um minutinho para ver quem mais entra. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre autoestima. E não tinha ninguém melhor para conversar comigo, né? Que essa minha amiga linda com a autoestima lá em cima. Então, vou falar um pouquinho sobre a gente, né? Vamos se apresentar. Ó, o pessoal entrando, ó, o pessoal lá de Santa Cruz, minha colega Dani. Boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta integrativa e eu trabalho uma vez por semana em Santa Cruz, na Clínica Antônios, e tenho a minha clínica em Pantano Grande. Sou facilitadora também de cursos de barras de axis e gosto muito de tudo relacionado à parte mental, emocional, desenvolvimento, autodesenvolvimento e muito essa questão do autoconhecimento e do autocuidado, né? Que tem tudo a ver com todas as terapias que eu trabalho. Então, ó, a Mel ali, oi Mel, tudo bom? A gente vai tentar acompanhar, né, todas as solicitações aqui, as perguntas, mas talvez alguma coisa passe. Se eu não responder aqui alguma dúvida de vocês, a gente não conseguir ler porque vai passando, depois vocês podem me mandar no privado. Então, antes também da gente começar, eu vou pedir para vocês compartilharem a live ali com todas as amigas, quem vocês acham que essa live pode ser uma contribuição. Então, vai ali no aviãozinho e manda para os amigos aí, tá bom? Então, continuando a apresentação, né? Então, eu conheci a Thay já na adolescência, a gente já se conhece há bastante tempo, né, Thay? E a gente fazia cursinho juntas, depois a gente foi cada uma para uma faculdade, para um curso diferente, mas na mesma universidade, que foi a Unisc. Então a gente fez praticamente toda a universidade juntas também, éramos companheiras de festas, então a gente tem uma longa caminhada, né? E a Thay também seguiu, né, por esse caminho de empreendedorismo, e aí eu quero que ela conte um pouquinho agora da história dela, que ela se apresente Então para vamos vocês. lá. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Thailise, eu sou profissional de educação física, eu tenho um estúdio de Pilates aqui em Rio Pardo. Vamos fazer esse ano 10 anos. E além disso, eu também trabalho com a consultoria de beleza, com a Mary Kay, e também desenvolvo uma unidade dentro da Mary Kay, que eu tenho as consultoras da nossa unidade para direcionar o trabalho. Então, eu trabalho bastante com mulheres, então a autoestima e o empoderamento fazem parte da minha vida já há bastante tempo. Só de Mary Kay também já são 7 anos. Então, eu estou nesse ramo entre atividade física e Mary Kay de 10 a 7 anos trabalhando nas duas áreas.
Perfeito. Então, a gente tem bastante experiência, né, com essa questão da autoestima. A gente vê muito isso durante os atendimentos, durante os treinamentos. E a gente aprendeu muita coisa nessa caminhada, né? Eu não falei quanto tempo, né? Mas eu também, minha clínica está fazendo, inclusive, aniversário amanhã. Nós estamos comemorando 9 anos de clínica e eu também trabalho com uma equipe de mulheres. Então, também é um desafio contínuo, a gente está sempre se estimulando, se inspirando, né, e não deixando a peteca cair, porque também é normal a gente ter os momentos de altos e baixos, né, principalmente quando aparecem os desafios. Então, hoje a gente traz esse assunto aqui porque é uma coisa bem importante, que é sempre associado, sempre não, né, mas muitas vezes associado à aparência física, né, à autoestima. E não é só isso, vai muito além disso. Né? A aparência física é só um dos aspectos que entra na questão da autoestima. E muitas vezes isso é uma consequência, né? Quando a gente está bem no interior, né? Bem com a gente mesmo, a gente reflete isso, né? Que a gente tem mais vontade de se arrumar, a gente tem mais autocuidado com a gente, né? Com o corpo, com tudo, né? Mas principalmente a autoestima é como a gente se vê, né? A gente pode estar com um corpo fora do padrão, né? Porque padrão é uma coisa de sociedade, né? Certo e errado, isso foram coisas que foram sendo colocadas para nós e a gente foi comprando como verdade. E cada um tem o seu corpo, o seu jeito, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir. E são muitas regras que são impostas para a gente, que a gente deve se enquadrar, né? E isso acaba gerando uma grande frustração em muitas mulheres que não conseguem alcançar esse padrão de beleza imposto ou esse padrão de desenvolvimento que às vezes, né, essa questão às vezes do dar conta de tudo, de fazer tudo por todos, né, e não ter um tempo para si. Onde é que entra essa questão daí do autocuidado, né? Qual o valor que tu te dá? Quando que tu olha para ti, né? E aí, então, tudo isso a gente tem que começar a olhar, porque esses dias até teve uma live de umas amigas minhas que também abordaram esse assunto, de uma mentoria que eu estou fazendo, e elas falaram sobre isso. Eu gostei de um exemplo que ela deu, né? Nosso corpo é como se fosse a nossa casa. Não adianta a gente só arrumar por fora se por dentro está uma bagunça. A gente precisa organizar as coisas por dentro para refletir também isso por fora, né? E ao mesmo tempo que a gente arruma as coisas por fora, também isso vai arrumando algumas coisas por dentro, né? Uma coisa é reflexo da outra. Às vezes a gente precisa de um estímulo também pelo lado de fora para começar a mudar alguma coisa pelo lado de dentro. Mas a gente precisa querer, né? Porque muitas vezes são impostas algumas coisas pra gente, né? Às vezes as pessoas olham e dizem, tu tem que mudar isso, tu tem que mudar aquilo. Tem que mudar ou tu quer mudar? No momento em que tu quer fazer alguma coisa, tu vai fazer. Porque é nesse momento que tu te empodera do teu saber e do teu poder de ação. Porque tu fazer pelo outro não dura. Por exemplo, às vezes entrar numa atividade física para emagrecer porque o outro acha que tu não tá bem, né? O teu corpo não tá bem. Não dura, porque tu não tá fazendo isso por uma motivação pessoal. Tu tá fazendo porque tem pessoas te falando, né? Algumas coisas. Então, a gente vai discutir alguns pontos hoje aqui e vamos dar algumas dicas. Então, se preparem, peguem lápis e caneta, papel e caneta aí, se vocês querem anotar algumas coisas. Provavelmente essa live vai ficar salva, mas não é garantia, a gente nunca sabe o que acontece no final da live, né? Às vezes o Instagram tranca e a gente não consegue salvar nada. Então aproveitem o ao vivo e vamos lá. Dani, então, que tu falou ali, né? Que a mulher quer abraçar tudo, quer fazer tudo, quer cuidar das pessoas. Eu acho que primeiro a gente tem que se cuidar para poder cuidar do próximo. Eu não vou conseguir cuidar bem o outro se eu não estou bem. Então, enquanto eu me cuidar, eu organizar por dentro, eu vou ter mais força e vou ter mais habilidade para cuidar da família, cuidar do próximo, ajudar o próximo. Sim, exatamente. A gente até tem aquela questão, né, que é bem comum, que eles
colocam quando está no avião, se acontecer alguma coisa, né, caírem as máscaras, colocar a primeira máscara em ti, para depois tu ajudar o próximo, porque se tu não estiver bem, tu não vai poder ajudar ninguém, né? Então, às vezes, isso acaba parecendo um egoísmo, e na verdade não é. Tu precisa estar bem para poder ajudar, né? Senão, quem vai te ajudar? Ninguém vai te ajudar e tu também não vai poder ajudar outra pessoa, né? Então, a gente tem que olhar para nosso ser com bastante carinho também, como a gente olha para o outro, né? E aí, tá, eu queria ver na tua experiência, assim, né, a questão de atendimentos com os teus pacientes. Como é que tu vê essa questão da autoestima quando a pessoa começa uma atividade física, quando vai fazer pilates, ou quando vai fazer alguma atividade física que ela deseja, né, ou que o outro mandou ela fazer, né, ou o médico mandou e ela vai totalmente contrariada. Geralmente, às vezes as pessoas procuram por indicação médica ou porque chegou a dor, e alguns procuram porque gostam de atividade física. O que eu vejo que a atividade física faz? Ela vai, eu digo que deixa a pessoa mais leve, através da endorfina que libera, muda o comportamento da pessoa, trabalha mais o humor, se estava com dor, vai acabar aliviando as dores, então, consequentemente, vem um conjunto de benefícios, a pessoa se sente mais leve, mais descontraída, o humor muda, são vários benefícios que vêm a agregar. Então, a importância também da gente escolher uma atividade que a gente goste. Procurar alguma atividade que não seja uma tortura. Eu vou fazer isso porque a fulana disse que tinha que ser feito. Mas eu tenho que ir nessa atividade de coração aberto, experimentar, vivenciar. E através dos benefícios que a atividade nos traz, com certeza vai melhorar a autoestima, porque tu vê que tu consegue fazer, tu vê que tu teve mais energia, que tu te sentiu mais disposta, porque o exercício acaba nos proporcionando isso, uma energia melhor, uma disposição melhor no nosso dia, e isso vai acarretando a aumentar a nossa autoestima. Então, aquele dia que bate a preguiça, ai, não tô afim de ir, vai, faz uma forcinha, porque eu escuto muito isso das minhas alunas. Às vezes dá preguiça de sair de casa, mas depois eu venho e na hora de terminar, na hora de ir embora, eu penso, coisa boa que eu vim. Então é esse estímulo, porque a gente se acostuma com o bom, mas a gente também se acostuma com o ruim, né? Então se eu fico lá no meu casulo, murchinha, só ficando naquele momento que não tá tão legal, e eu não dou um estímulo para vir para cima, para começar a mudar essa energia, eu também vou me acostumar a ficar sempre no mais ou menos. Então, até quando bate a preguiça, a gente tem que fazer um esforço e ativar essa vontade de ir, essa vontade de fazer pelo nosso bem-estar. Exatamente. Eu vejo muito isso também nos meus atendimentos. As pessoas chegam e dizem, hoje eu não quero fazer nada. Quero fazer só uma coisinha fácil. Daí, bem assim eles me dizem, né? Daí a gente começa devagarinho, a gente vai conversando. Eu converso muito com eles, assim, porque é a questão, né, de tu entender por quê também, né? Às vezes as pessoas dizem, eu tive um dia ruim, ontem de noite briguei em casa, tive problemas, hoje de manhã já tive que resolver um pepino, e aí eu já nem ia vir. Então, daí tu já começa a te colocar de lado, né? Então, tu tinha um objetivo, que era te cuidar, e aí, por causa de uma coisa externa, tu já perdeu o teu foco. Então, tu já não quer mais. Mas aí, o momento que tu vai, mesmo com essa resistência, tu já sai muito melhor, né? Bem o que tu falou, eles dizem, que bom que eu vim, né? Já tô me sentindo melhor, já, né? Aquele mau humor já passou, a irritação já passou, as dores já aliviaram, porque a gente vai ficando estressado, vai ficando com dor, vai ficando tensionado, né? E daí isso traz dor de cabeça, traz um mal-estar, e aí todo dia, às vezes, já fica ruim por causa de uma situação. E aí como que a gente pode mudar isso, né? Através dos nossos pensamentos, através do nosso ponto de vista, né? Porque a autoestima tem muito a ver com isso, né? Como a gente se vê, como a gente vê as coisas, né? Como que eu olho para a situação que aconteceu. O que eu tô olhando aconteceu daquela forma, eu não vou poder mudar, a situação a gente não tem controle, mas o que eu posso mudar? A minha forma de reagir àquela situação, né, para que isso não atrapalhe todo o resto do meu dia, todo o resto da minha programação,
Porque problemas acontecem o tempo inteiro, a gente não tem controle sobre os outros, né? A gente não tem controle sobre nada. Tanto é que a gente vê agora nessa pandemia que todo mundo que tinha algum planejamento teve que mudar de alguma forma, né? Isso foi uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente aprender, né? Que todo caos, ele traz algum aprendizado. E aí, dentro dessa questão, foi isso, né? Que a gente não tem controle de nada. O desafio vai vir, muitas pessoas achavam, né? Sempre vai ter um desafio ou outro, só que o que importa é o que a gente vai focar, se é no desafio ou na solução. Eu sempre digo, até puxando agora para as minhas consultoras, é 5% no desafio e 95% na solução. Porque se eu ficar pensando sempre no ruim, no ruim, eu vou atrair mais coisas ruins. E se eu focar no como posso fazer isso, como posso melhorar essa situação? Será que não tem um ponto positivo nessa situação ruim que eu posso trazer para o meu dia como positiva e aprender alguma coisa e mudar alguma situação ou agir de alguma outra forma? Então, é importante fazer essa análise. Eu acho que a gente tem que deixar um tempinho do nosso dia para a gente fazer essa nossa autoanálise. E essa questão da pergunta, né? Isso é uma das questões que eu aprendi, assim, agora, desde que eu entrei em Axis, né? Eu já fazia inconscientemente, né? A gente que é empreendedor, a gente está sempre atrás do como, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, como resolver o pepino. Mas agora, dentro dos cursos, né? Uma das ferramentas que eu adoro, eu ensino para os meus pacientes, né? Como pode melhorar a situação. Então, como eu posso ver isso de uma outra forma? O que tem aqui que eu não estou vendo ainda? Né? Porque tem que ter, tem alguma possibilidade, tem alguma coisa diferente que eu não estou conseguindo ver. E por que eu não estou conseguindo ver? Porque eu estou focando no problema e não nas possibilidades de solução, né? O foco é como se fosse uma luz. Imagina tu dirigindo numa estrada escura, tá com a tua luz, tu só enxerga logo o que tem na tua frente, né? Poucos metros do que tem na tua frente, onde está o teu foco. Se tu colocar a luz alta, isso vai ampliar, tu ampliou o teu foco, tu tem mais possibilidade de visão, tu consegue ver outras coisas que estavam ali, só tu não estava enxergando. As coisas estão na tua volta, só tem que abrir, né, o teu foco para conseguir enxergar isso. E isso faz muito, traz muito a questão da autoestima, né, porque influencia muito na autoestima, porque às vezes tu tá toda programada para fazer alguma coisa, e aí tudo se desprograma, né? Sai tudo do controle que a gente achou que tinha, e aí tu já acaba, né, ficando, às vezes, desequilibrada dentro do que tinha programado, porque tu não conseguiu dar o andamento. Então, o que eu posso fazer, então? Tá, não deu certo dessa vez, mas e aí o que eu posso fazer para mudar isso? Quando melhorar, a gente tem... Né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente até pode começar a reclamar, mas ao mesmo tempo a gente já puxa pro lado positivo. Eu lembrei agora, quando estava falando, me veio um episódio que eu já passei, que quando estragou a bateria do carro, tive que trocar. Na hora eu ia reclamar e eu parei. Daí ele só troca a bateria de carro quem tem carro, então agradeça. Então, é essa coisa, a gente até pensa em reclamar, mas daqui a pouco a gente volta. Peraí, se tu está trocando a bateria do carro é porque tu tem um carro. Então, agradece que tu pode trocar a bateria, que tu tem um carro, tá tudo certo. Isso é uma coisa meio que a gente aprende, né, desde criança a olhar, né? Claro, algumas famílias têm uma outra visão, mas isso é cultural, a gente aprende a olhar pro problema, né? E aí tu sempre tá reclamando. É muito pouco. Agora eu vejo assim que a nossa geração começou a dar mais olhar para isso, né? De agradecer o que tu tem. Porque, né, antes não era assim, as pessoas só reclamavam muito, né, porque às vezes até quando tu tá num emprego que tu não gosta muito, mas que bom que tu tem um emprego, né, muitas pessoas não têm. Se tu não tá bem no emprego que tu tá, o que tu pode fazer para mudar? Então, mantém o que tu tem e procura outra coisa que vai te fazer feliz, né, tu não criou raiz nesse emprego, tu não nasceu ali, tu não precisa morrer ali, se tu não tá gostando, tu pode trocar, só depende das suas ações. São as escolhas, a gente pode escolher todo dia uma coisa diferente, né? Em Axis eles falam bastante que a cada 10 segundos a gente pode fazer uma escolha diferente. Então, tu pode escolher diferente. Não tem problema, porque tu escolheu por um caminho, não precisa seguir por aquele caminho se ele não tá dando certo. E certo e errado é outra questão, né? Certo e errado para nós não existe, né? Certo para um não é certo para outro.
Então, o que é certo para ti pode não ser certo para mim. E São tá tudo pontos certo, de vista né? Tu pode diferentes. escolher uma coisa e para ti é ótimo. Exatamente. E realidades diferentes. Talvez na tua realidade se aplique, na minha não. E a gente não precisa entrar num confronto por causa disso, né? E às vezes isso acaba gerando também uma baixa autoestima quando tu quer defender um ponto de vista que a pessoa não concorda ou que tu quer ser de um jeito, a pessoa quer que tu mude, né? Mas tu é a tua essência, né? E a gente acaba com o tempo perdendo um pouco essa essência do que a gente é, né? A gente acaba se moldando nos padrões que a gente acha que tem que ser, né? E tá aí dentro das tuas consultoras, o que tu vê de diferente, assim, na consultora que tem a autoestima elevada e a que tem mais, assim, uma baixa Aqui tem autoestima? Consegue perceber dá para diferença? ver diferença, bastante diferença. A que tem autoestima elevada, ela vende mais. Ela fala muito mais com propriedade do negócio. Acontece um desafio, eu não gosto de usar a palavra problema, eu prefiro usar sempre desafio. Acontece um desafio no meio do caminho, ela usa aquilo para o lado positivo. Então, dá para ver que não tem essa autoconhecimento de diferenciar as coisas. E aí, então, ela age de uma maneira mais. Ela sai mais rápido da situação, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Ela sai muito mais rápido das situações que não saiu tão legal naquele dia. Ela consegue dar a volta por cima. E isso tu passa para tua cliente também. Então, tu consegue estimular a tua cliente também a trabalhar a autoestima. Porque nós trabalhamos muito com a autoestima da mulherada, né? Basicamente, os nossos clientes são mulheres, então a gente passar isso para elas é importante, que a mulher também, que nós estamos atendendo, também trabalhe esse lado, né? Que ela também entenda que ela tem esse poder, que ela tem que trabalhar a sua autoestima, se aceitar e fazer as mudanças. O simples passar, que nem ali no início a Dani falou que a autoestima também trabalha a parte interna, que não é só estar maquiada, estar bem arrumada, mas às vezes a gente está numa situação tão para baixo que no simples fato de passar um batom de manhã pode te girar uma chave que eu posso mudar alguma coisa dentro do meu dia, que vai dar já um up no teu dia e aí tu vai procurar trabalhar o teu interno também. Exatamente. Cortou um pouquinho, o pessoal disse ali que estava cortando, deu uma travadinha quando estava falando, mas era a questão de achar uma solução, né, dentro dos desafios, quando apresentam um problema, né, foi o que eu entendi, acho que foi isso que passou ali. Que elas vendem mais, também tem mais propriedade para falar sobre o que elas estão oferecendo, né. E é bem isso, é a confiança, né, a autoconfiança, né, do que ela está fazendo e do trabalho que ela está fazendo. Então, isso tem, a autoestima, ela afeta todas as áreas da vida, né? Tanto o trabalho, como relacionamentos, os relacionamentos com filhos, com o marido, com os colegas de trabalho, né? Porque quando tu não tá bem, às vezes até o teu tom de voz, a tua forma de falar alguma coisa já, né, soa mal, já alguém interpreta ruim, às vezes tu só quer ficar um pouco quieto, não tem problema, é só tu dizer, né, olha, eu não tô muito legal, porque isso é uma das coisas também que é bem complicada, a gente tem muito dificuldade de falar, né, de sentir, na verdade, né, de aceitar as coisas que a gente sente e falar, né, sobre isso, às vezes pedir ajuda também, porque a gente também tem foi instalado, né, uma crença de que a mulher moderna, ela é super poderosa, ela tem que fazer tudo, dar conta de tudo e não pode mostrar fraqueza, né? E, gente, só um pouquinho, né? Não tem, é humanamente impossível dar conta de tudo. A gente precisa se organizar, mas a gente precisa ter limites e a gente tem que pôr esses limites, né? Tu tem que saber qual é o teu limite. E tu pode assumir, tu pode ter o trabalho, pode ter a casa, pode ter o filho, mas tu precisa te conhecer e saber quais são os teus limites, porque o teu limite é diferente do meu,
talvez eu consiga me organizar com mais facilidade, consiga atender mais coisas em um curto período de tempo, né? E tá tudo certo, às vezes pelo conhecimento que tu tem, né? Pela experiência que tu tem, pelas ajudas que tu tem, o suporte que tu tem também. Isso tudo influencia, a realidade de cada um é diferente. Então, isso é uma das questões também, né? A autocobrança, que é muito forte. E quando né, tu hoje tem em dia. Então, um autoentendimento, e quando tu confia em ti, o que a outra pessoa vai falar não vai te afetar. Ela pode ir contra o que tu tá falando, mas tu confia no que tu está falando, tu confia no teu potencial. E então tu vai entender que aquela opinião é da pessoa e não é a tua. E tá tudo certo que são opiniões diferentes e tu não vai mudar a tua rota. Tu pode até analisar, mas tu não vai mudar, porque tu tá confiante. Quando tu tá em cima do muro, tu não sabe realmente o que tu quer fazer e como tu é. Qualquer coisa que alguém fale, tu já ai, será? Nem vou tentar. A pessoa falou ali, nem vou tentar. Então, começar a trabalhar isso não é da noite para o dia, né, Dani? Isso é uma construção e a gente não pode desistir. E cada dia a gente alimenta um pouquinho do nosso conhecimento. E aí depois a gente vai colocando em prática. E mesmo, sabe, mesmo depois que a gente já tem isso, né, que a gente já conseguiu muitas coisas, muitas Sim. vezes a gente balança, né? Por exemplo, agora, porque a gente é humano, né? Todo mundo. A gente não tá sempre 100%, não existe isso. E aí, às vezes, tu entra numa situação, num espaço de te questionar também algumas coisas. E aí, conforme as pessoas que estão na tua volta, que começam a questionar coisas que às vezes não são tão legais também, né? Algumas opiniões que tem a ver com as crenças delas, de limitações, de coisas que elas não conseguiram, de experiências que elas tiveram, que não quer dizer que vão ser as tuas, isso pode te afetar e tu começar, pois é, será? E tu começar a entrar numa questão de medo também, né, de agir, né, mas se tu não tentar, tu não vai ter experiência, a experiência é de cada um, né? E cada um vai passar de uma forma diferente. Por isso que uma das questões legais também, né, é a gente estar sempre perto de pessoas que nos botam para cima, né? Porque às vezes tu convive com pessoas que acabam, né? E não é que nem às vezes nem é por maldade, é porque as pessoas tiveram uma criação, tiveram essa esses pensamentos e essas crenças desde criança também, né? E que vem tudo como mais difícil, como não tem como resolver, ou se fizer isso é muito arriscado, e às vezes isso te limita, né? A alcançar tudo que tu pode alcançar, do poder que tu tem, do potencial que tu tem. E como que a gente trabalha isso, né? Trabalhando o autoconhecimento, né? Olhando para nós, olhando para as nossas qualidades, para as nossas potências e principalmente olhando para todas as nossas conquistas, né? Porque agora essa questão da pandemia foi uma coisa que mexeu com todo mundo, né? E tanto quem estava trabalhando, quem é empregado, como os empresários, trabalhadores, os empregadores, né, balançaram, cada um com uma realidade diferente, mas a gente que tem um empreendimento também, né? Algumas vezes eu pensei, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir sair disso? Será que eu não vou ter que mudar de ramo? Será que eu não vou ter que fechar a clínica? Né? Porque a gente não sabia como que as coisas iam. Só que daí, ao mesmo tempo, não, a gente já passou por tantas coisas, né? E voltar lá, olhar que não foi fácil desde o início, né? Quanta coisa que me diziam que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que eu tava louca de fazer isso. E eu disse, não, eu vou fazer. Porque eu sei que vai dar certo, eu tenho certeza. Porque era o meu saber, era o meu interior dizendo que vai dar. Né? E aí, às vezes. E nessa hora é muito importante vozes, ter fé, né? Fé decidida. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito em Mary Kay, porque fé é acreditar no que a gente não vê. Então, mesmo tendo uma situação caótica, a gente sabe que vai dar certo, porque a gente vai fazer o nosso máximo para fazer essa situação mudar conforme as coisas vão andando e acreditar. Porque se a gente já entra numa situação sem acreditar, certamente ela não vai dar certo. E aí me veio na mente ali quando também estava falando, Dani, é que a gente tem mania de perguntar muito as coisas para as pessoas, a opinião ou o conselho, mas a gente tem que ver para quem a gente pergunta. Eu sempre digo para as minhas consultoras que opinião e conselho é diferente.
Eu não posso perguntar para a Dani sobre educação física. A Dani fez fisioterapia. Eu não posso perguntar para ela se eu devo fazer educação física. Ela vai me saber dar pontos da fisioterapia. Eu tenho que perguntar para alguém que está cursando educação física ou que é formado em educação física quais são os benefícios de fazer educação física. Então, às vezes, a gente pergunta alguma coisa para uma pessoa que não é da área. Eu não posso perguntar se eu devo empreender para alguém que está estudando para passar em concurso. Eu tenho que perguntar para um empreendedor. Se eu quero fazer concurso, eu tenho que falar com pessoas, que nem a Dani falou, andar com pessoas que estão ou que estão indo aonde a gente quer ir, né? Então, se eu quero fazer concurso, eu tenho que falar com pessoas que estão fazendo concurso. Porque a energia é parecida, porque é muito mais fácil essa pessoa me dar um conselho. Se ao contrário, ela vai me dar uma opinião. Exatamente. É, porque, e daí vai muitas experiências dela, né? Porque talvez né, ela tenha na família toda pessoas que, nessa questão do concurso, de empreender, pessoas que trabalham, que foram concursadas e estão super bem. Então, a realidade dela, o que ela tem de certo, né, são os concursos. Talvez ela tenha tido algumas experiências que um empreendimento não deu certo, porque muitos não dão mesmo, né? Isso, cada um tem o seu tempo, mas não quer dizer que se um negócio não deu, outro não vai dar, né? E existem uma série de variáveis para um negócio dar certo ou não, desde tu querer, né? De tu realmente querer aquilo, porque às vezes a gente entra também com outro foco, né? Às vezes até, eu vejo até nas questões vezes, dos adolescentes, né? De escolha de profissão. Claro que é importante tu escolher alguma coisa que tenha né, mercado de serviço, mas principalmente escolher uma coisa que tu goste de fazer, porque é uma coisa que tu vai fazer pelo maior tempo do teu dia, né? 8 horas do teu dia, ou 10, ou 12, às vezes quando a gente, né, se torna empreendedor, tu vai fazer aquilo, então tu tem que estar feliz, tu tem que estar satisfeito, e o dinheiro é uma consequência não disso. Fazer pelo que o então outro não adianta a gente faça, buscar né? uma coisa. Exatamente, porque tu consegue, porque são habilidades a gente treina, né? Todo mundo é treinável e tu pode conseguir, tu pode aprender, pode fazer, pode superar os teus limites, né? Por exemplo, quem não, digamos, alguém que não queria fazer medicina e queria fazer medicina e conseguir superar o problema de ver sangue, tudo isso, tudo são coisas treináveis, com o tempo tu acostuma, tu entra meio que numa hipnose e tu vai. Mas tu realmente gosta daquilo, tu, olha, né? Cada serviço tem uma demanda, vai demandar muito de ti, e tu tá disposto realmente a fazer isso, né? Então daí é olhar para ti, olhar para as tuas escolhas, né? E isso vai influenciando toda essa questão da autoestima, porque às vezes tu começa a ter fugas, né? Tu começa a fugir do que tu tá fazendo, porque é uma coisa que tu não gosta. Mas então por que tu não acha um meio de fazer o que tu gosta, né? Então, tudo isso a gente tem que começar a olhar, é o autoconhecimento, e a gente não aprende isso da noite para o dia, né? A gente vai aprendendo com a maturidade, a gente vai aprendendo com o que a gente estuda, com o que a gente lê, e na área da saúde, cada vez mais a gente vê isso, né? De corpo, mente, espírito. A gente é um ser integral, a gente não é só corpo, não é só mente, né? Não é só energia, então se tu trabalha só um aspecto, não olha para o outro, nunca vai estar bem, né? Então a gente tem que entrar nesse equilíbrio, achar os meios de entrar nesse equilíbrio. Às vezes pode ter gente, mas eu não gosto disso, né? Não gosto de terapia. Tudo bem, mas não precisa, a terapia não precisa ser com um terapeuta. A terapia é tu ter um tempo para ti, para estar com teus amigos, né? Tu poder conversar, porque às vezes as pessoas trabalham o dia inteiro, chegam em casa, continuam trabalhando, daí dorme, outro dia vai trabalhar e não tem um tempo para fazer uma coisa, né? Olhar um filme, né? Sair, tomar uma cerveja, quem gosta de cerveja, né? Então, dá um tempo para ti, né? Fazer coisas prazerosas também. Exatamente. Né? Porque aí o teu corpo cansa, a tua mente cansa, e aí começam a vir as somatizações, né? Que aí a gente começa a ter dores, daí é uma dor crônica que não passa, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, e daí isso vai se somatizando porque tá ruim, tá difícil, daí tu já vai de mau humor pro trabalho, daí tu já não te arruma muito porque tu tá cansada, tu não dormiu bem,
E aí tu já tá de mau humor, tu já responde mal pro filho, já responde mal pro marido, já responde mal no trabalho, e aí o teu dia já vira o caos, né? E aí chegou de noite, tu tá pior do que quando tu levantou. E a tua noite é ruim de novo, e aí isso vai virando um ciclo que não acaba. Porque a gente não olha e não aceita, né, as coisas que estão acontecendo e as sobrecargas, os nossos limites. Então, olhar, entender, né? Aqui, ó, a Jana ali, uma colega, colocou buscar o equilíbrio, é a chave. Exatamente, o equilíbrio para tudo. A gente precisa ter equilíbrio na vida, em todas as áreas. Porque às vezes também acontece para o outro lado, não só para o lado negativo, né? Às vezes, como a gente gosta muito de uma coisa, e eu já me peguei fazendo muito isso, que a gente gosta tanto do que a gente faz, e quando vê, tu trabalhou o dia inteiro e já é quase meia-noite, tu ainda tá ali trabalhando e fazendo e querendo, e teu corpo não aguenta mais, já tá doendo, já tá cansado, daqui a pouco começa uma dor de cabeça, tu não quer parar, né? Porque tu gosta daquilo ali, mas tu precisa ter um descanso, precisa ter um equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio na vida, porque mesmo, né, sendo bom, o excesso vai sobrecarregar de alguma forma, ou no físico ou no mental. E aí a hora que estoura, que a gente é obrigado a parar para olhar. Tá num dia muito corrido, se tu parar meia hora, desligando as coisas, tu volta com uma outra energia. Então, talvez aquele cansaço vai diminuir, mas tu te permitiu e não descansar se sentindo culpada. Porque quando a gente se culpa, não resolve o descanso. Então, eu vou descansar e eu sei que depois eu vou voltar com toda a energia. É não desistir, sim aprender a descansar, a parar, reorganizar. Sempre digo, para, reorganiza a tua ideia, dá uma desacelerada e aí tu vai voltar com muito mais energia, com muito mais vontade de fazer. Mas a cabeça também precisa de vez em quando dar uma desacelerada até para conseguir produzir mais depois. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos livros, né? Quem gosta de ler. E nos cursos também, a gente ouve falar muito estado de presença, né? E eu demorei para entender o que era esse estado de presença, né? E eu tinha muita dificuldade. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito. Porque por eu gostar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes eu estava fazendo uma coisa e já pensando na próxima, e já pensando na próxima, e isso ia me sobrecarregando de uma maneira. Quando eu via, exatamente. Então, se tu tá fazendo uma coisa, te concentra naquela coisa. Se é trabalho, é trabalho. Se é lazer, né? Então, tu organiza para ter esse momento e aproveita o momento, né? Porque não adianta, às vezes, a gente tá lá, eu já me peguei muito nisso, né? Às vezes tá numa janta, em alguma coisa, e aí tem um paciente lá me mandando mensagem e eu tô lá no celular respondendo, né? E daí eu não respondo nem direito ali o paciente e nem respondo, nem tô ali presente com os amigos, né? Tô ali no celular, então isso também é ruim, né? Então daqui a pouco saber impor os limites, né? Olha, eu tenho, né? Porque todos os meus pacientes, todas as pessoas que convivem comigo têm o meu telefone pessoal, né? E às vezes eles me mandam coisas. Só que às vezes eu não vou conseguir responder logo, porque eu também estou no momento de descanso. E eu já avisei isso, né, para eles. Isso foi uma coisa que eu comecei a impor também depois de um tempo, porque antes eu estava disponível a qualquer momento. Só que às vezes uma pequena pergunta vira uma conversa, né? E eu não estava preparada para aquele momento ali responder, estar disponível para ele. Daí eu nem fiz o meu melhor nessa resposta e nem fiquei presente onde eu estava, né? Então, isso também é uma das questões que a gente precisa buscar e analisar, porque também interfere daí na questão da autoestima por causa da frustração, porque tu não tá dando conta de nada. Eu costumo dizer o viver intensamente, viva intensamente. Agora é hora de trabalhar, vou viver intensamente o trabalho. Agora é hora de descansar, de aproveitar, de me divertir, eu vou viver intensamente esse momento. Agora é hora de curtir com os filhos, viva intensamente esse momento. Não fica no celular tentando resolver alguma coisa do serviço, não vai resolver bem o serviço, não vai cuidar bem do filho, não vai brincar bem. Então, é aquela coisa, é viver intensamente o teu momento, o momento de descansar e descansar, te desliga um pouco do serviço e vive aquele momento. Agora é hora de trabalhar, desliga da outra parte, foca bem no serviço. Quando a gente consegue fazer isso, o dia rende mais e a gente realmente aproveita o processo. Senão a gente está vivendo ali e só passando aquele horário, não aproveitando realmente todas as coisas boas que aquele momento está nos proporcionando.
Exatamente, fica com a sensação de que tu não fez nada, né? Tu estava ocupado o dia inteiro, mas não estava produtivo. Vou fazendo um pouquinho a coisa de cada coisa, não conclui nada às vezes, né? E acaba drenando muito tua energia, isso porque para onde tu foca é onde a tua energia se concentra, né? E aí aquilo ali, se tu tá focando tudo que é lado, tu vai ficando desgastada. No fim do dia, tu tá acabada e ainda frustrada por não ter alcançado tudo que queria fazer, né? Tá, e a tua autoestima sempre foi elevada? Assim, eu sempre, eu nunca me fiz de vítima, eu sempre fui muito realista comigo mesma, eu sempre fui muito exigente com a minha pessoa. Isso eu mudei, eu aprendi a dosar. Mas talvez pela minha criação, assim, sempre fui trabalhado esse lado de que eu posso fazer as coisas, que eu consigo. Então, para mim, não foi difícil viver essa parte da autoestima. Claro que hoje ela é muito mais elevada. Hoje eu já consigo colocar elas diariamente, sei como trazer ela, sei como trazer esse conhecimento e como estimular ela a cada dia. Então, o que eu faço para isso? Não é uma regra, isso é importante a gente entender que cada pessoa tem que achar o que vai elevar a sua autoestima e o que vai te fazer bem. Então, eu procuro fazer coisas que me deixam bem durante o dia, eu tenho um tempo para mim, eu preciso de um tempo para mim, então eu faço uma atividade que eu gosto, eu procuro um momento para ler durante a semana, porque tem livros que eu gosto de ler, então eu deixo esse momento para mim. Eu comecei a inserir um pouco de meditação no início, não é fácil, mas aos poucos a gente vai trabalhando isso também. Então, se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente também coloca limite nas outras pessoas. Porque eu acho que as pessoas fazem com a gente o que a gente deixa que elas façam, né? Então, tu te conhece, tu sabe, olha, não, isso eu não gosto de fazer, então eu coloquei um limite ali. E aí tu começa a ter um dia melhor, tu começa a ter uma vida melhor. Então, a autoestima, para mim, não foi uma coisa difícil de inserir na minha vida. Desde criança, eu sempre tentei ver as coisas positivas. Mesmo quando já aconteceu situações, digamos, negativas ou grandes desafios na minha vida, eu sempre parei e pensei, mas tem que ter uma coisa positiva nessa situação. E eu ia lá, ficava trabalhando, trabalhando, tirava esse ponto positivo. E esquecia do resto negativo. Então, não sei se isso vem já da minha pessoa ou se foi da criação, mas para mim, sempre ver o lado positivo das coisas foi algo muito importante para a minha vida. E sempre eu gostei de mim. Porque o que eu vejo às vezes é as pessoas se colocando defeito. E eu sempre usei o amor próprio, eu sempre fui estimulada a ter amor próprio. E hoje em dia, tendo esse conhecimento e querendo sempre aprender mais, isso faz parte da minha vida, saber o que eu gosto e saber que sim, eu posso fazer as coisas e sim, eu preciso me colocar em primeiro lugar, para depois eu poder ajudar as pessoas. Perfeito. E o que eu vejo, assim, em ti, né, pai, eu te conheço já de muito tempo, que uma característica tua é sempre ser muito pra cima e muito colorida, né? E isso eu me lembro que entre as amigas era uma questão de bullying, às vezes, né? E a Thay era toda colorida, né? Então, e eu me lembro que o pessoal falava, né? E falava das tuas unhas, tu usava umas cores diferentes, e até hoje, né? Tu gosta, de vez em De quando tu azul, eu aparece nunca aí com fui uma cor. básica nas cores. Batom, não tenho batom nude, quer dizer, tenho os batom nude por causa da Mary Kay, eu tenho que usar de vez em quando para mostrar para os clientes que existem outras cores, mas é brinco grande, é batom colorido, é unha colorida, a roupa geralmente é mega colorida, não é uma cor só. Então, isso sempre foi uma característica minha. E agora, tô falando disso, eu lembrei do nosso primeiro curso de Pilates que nós fizemos em Porto Alegre. Que eu não sei se tu ainda tem essa mania de manhã, mas eu levanto falando pelos cotovelos. A Dani levantava quietinha. Então, nós íamos até o curso eu falando comigo mesmo no pensamento e a Dani quietinha do meu lado. Depois, pelo meio da manhã, a Dani começava a conversar. E eu já tava louca para sair falando um monte de coisa, agitada, de educação física, a pessoa precisa falar, se movimentar.
Aí eu ficava conversando comigo mesma, né? Eu ficava nos meus pensamentos. Sim, o meu cérebro até acompanha, mas o meu corpo demora um pouquinho de manhã e daí eu gosto de ir mais devagarinho, né? E assim, eu sempre arrumo companheiras de curso que gostam muito de falar. Não é só tu, tá? E tem outras colegas, né? Eu não sei se ela tá aqui na live, até vou citar ela, que é a Eduarda, que é uma colega minha da Físio de Venâncio, super amiga, a gente se dá bem até hoje, né? E ela também era outra, assim, que às vezes eu dizia, meu Deus, da onde sai tanto assunto de manhã? Como é que ela tava conversando com alguém de noite? Acho que não é possível, porque tanta coisa que ela tem para me contar essa hora da manhã já. E essa questão agora eu me lembrei da questão da roupa também no curso, né? Lembra que tinha uma menina que era do Maranhão, eu acho, que tinha as legs na época, era tudo bem colorida, né? E aqui para nós não tinha chegado essa moda ainda, a maioria era tudo lisa, a tua era colorida. Né? Era tu e ela coloridas na aula, e então, assim, cada um é do jeito que é, sabe? E eu me lembro tu dizendo, às vezes, as nossas amigas perguntando, tu vai botar isso, vai botar aquilo, né? Vou, porque eu tô à vontade, é o que eu quero. Então, eu vejo, assim, que isso é uma coisa que às vezes já vem da pessoa, mas pode ser trabalhado, pode ser melhorado, né? Mas tá tudo certo, cada um tem o seu jeito. Isso era uma coisa, né? E isso é que traz eu a acabava beleza de ficando cada um. muito em evidência, porque geralmente a minha roupa era uma roupa mais colorida. E aí, se eu ficasse me importando com o que os outros iam dizer, porque sempre surgia uma frase, lá vem a colorida, eles pegam a cabeça sempre cheia de coisa. E se eu me importasse com isso, eu talvez ia me retrair, ia pensar, nossa, tá todo mundo usando preto, vou ter que usar preto e cinza porque tá todo mundo assim. Então eu não dava bola, eu me sentia bem, isso é muito importante. Talvez a moda hoje é usar um brinco pequeno, mas eu me sinto bem com um brinco grande. Tranquilo, usa, não importa o que o outro vai falar, se tu tá te sentindo bem. E às vezes eu vejo as pessoas se encaixando na moda do outro para agradar o outro e acaba não se agradando. E aí isso começa os desafios internos, né? Aquela briga consigo, tipo, eu não tô bem, né, nesse padrão, mas tá todo mundo nesse padrão. A moda diz que tem que ser assim. Então, eu sempre fui de vestir, de fazer as coisas que eu me sinto bem. Às vezes eu perguntava pra mãe, que roupa eu devo usar? Tá legal essa roupa? E ela dizia, não sei se tá na moda. Eu disse, não quero saber se tá na moda, eu quero saber se ficou legal em mim. Se não tá, se os outros não estão usando, não tem problema. Mas se tá legal em mim, é isso que eu quero saber. Então, é ter essa autoconfiança. E é que nem diz a Dani, às vezes isso vem com a gente. Eu acredito que isso veio em mim e eu cada vez fui descobrindo que eu poderia trabalhar mais ainda. Tu não aceitou que Não, te podassem, né? Tu continuou sendo o que tu era. Tu tinha forte essa autoconfiança, né? Eu saber o que realmente tu quer, que tu gosta. Tu gosta, não importa se tá na moda, se não tá, né? E assim, é muito que eu vejo, assim, às vezes também, uma das questões que na adolescência me fez sofrer muito é a questão do salto alto. Porque eu tenho um problema ortopédico nos pés desde criança. Quem quem não me conhece não sabe, eu nasci com o pé torto congênito, usar botinha até 8 anos de idade, então eu tenho uma dificuldade, né, para usar alguns calçados. E a gente tinha que ir para festa chique no salto, né? E aí, porque todo mundo ia, tinha que se enquadrar, adolescente tinha que se enquadrar, né? Hoje, para eu colocar um salto, olha, só se for muito confortável e se o meu pé aceitar muito bem. Senão eu não coloco, porque eu não consigo aproveitar, né? Por que eu tenho que aparentar uma coisa e eu não tô bem, né? Então daí eu, para mostrar para os outros, né, para me encaixar dentro de um padrão, eu não vou aproveitar o momento. Então eu só acho lindo, acho muito bonito, né? Acho chique, que bom, tem gente que tem uma facilidade que a gente nem sabe, né, que tropeça sem salto. Não sabe andar de sem salto, eu não consigo andar com salto, então eu vou com uma sapatilha bonitinha, eu vou com uma sandália mais baixa ou média, né, e tá tudo certo, porque eu vou aproveitar, né, senão a gente acaba entrando nessa questão do julgamento dos outros, só que isso a gente só aprende com o tempo. O que acontecia no final das festas quando eu era adolescente? Geralmente acabava a festa de pé no chão,
porque eu não aguentava a dor nos pés, né? E aí era horrível, daí é muito mais feio, né? Tu ir pra casa e ficar no chão do que se tivesse sapatilha ou de tênis, né? Então, isso é, além de machucar, né? Ser perigoso pros pés e tal. Então, eu acho que essas coisas que daí, às vezes, quando a gente é muito nova e a gente não tem um suporte familiar ou, né, o grupo, às vezes, não ajuda, a gente tem muito essa questão do pertencimento, da gente pertencer a um grupo, né? E não só as meninas, os meninos também entram, eu vejo que entram nisso, porque as meninas são muito mais evidente, né? Ai, tem que, quando tá se desenvolvendo lá o corpo, tem que ser aí assim, assado, uma não tem peito, a outra tem peito demais, tem peito grande, acaba adotando uma postura fechada para esconder, começa a usar roupa larga porque não quer mostrar, né? Então, todas essas coisas acabam prejudicando, às vezes, a autoestima se tu não tem um suporte na tua volta, se tu não tem um autoconhecimento e um entendimento para saber que cada um é cada um, né? Cada pessoa é diferente. E é libertador, né? Então, todas Depois essas coisas que a gente aprende, começando... isso é libertador, que Muito. tá tudo certo, tu ser do teu jeito. E aí tu te sente muito mais leve, tu começa a entender o outro também, que tá certo ele ser do jeito dele. É como ele se sente bem, né? E é o que faz a diferença. Cada um é único, né? Nós somos iguais sendo diferentes. Então, aí que é tão legal, né? As relações. Deixa eu ver aqui o que a gente tinha programado, porque até a gente conversou um monte de coisa fora do programado. Vamos voltar para a questão de como tu estimula os teus pacientes, os clientes e as suas consultoras para melhorar a autoestima dela. Tem uma frase que a senhora Mary Kay Ash sempre falava, é que a gente tem que olhar para as pessoas e imaginar que elas têm uma plaquinha escrito "faça-me sentir importante". Então, isso eu utilizo muito com as pessoas. Através disso, a gente consegue estimular a elas entenderem que elas têm capacidade de fazer as coisas. Então, no exercício, um movimento, ai, que legal, olha como tu evoluiu. Elogiar. Às vezes a gente está tão no piloto automático, está tão na correria que a gente esquece de elogiar as pessoas que estão com a gente. Às vezes, até dentro de casa. Todo dia, aquela correria, na hora do almoço, é janta, isso e aquilo, e tu não para elogiar a pessoa que está contigo. Às vezes um simples detalhe pode fazer a diferença naquela pessoa. Então eu estimulo muitas pessoas elogiando e mostrando que elas são capazes de fazer um pouco mais. Olha só tudo que tu conseguiu fazer. Olha só como tu cresceu. Olha só como tu evoluiu. Tem uma pessoa poderosa dentro de ti. Palavras positivas. A gente está tão num mundo que as pessoas têm mania de apontar o dedo para o outro e dizer, olha, tu não fez, olha isso, olha aquilo, que a gente esquece do básico, de trabalhar esse outro lado, trabalhar na parte de estimular as pessoas a ir além. A gente tem uma capacidade muito grande e a gente usa muito pouco dessa capacidade. E às vezes a gente precisa que alguém só dê um empurrãozinho, que alguém diga assim, eu confio em ti, eu sei que tu pode fazer. E isso é uma outra frase que eu aprendi muito em Mary Kay, que é tu pode, você pode. Era uma frase que a Mary Kay Ash usava muito e a mãe dela usava com ela. É um livro até bem interessante para quem é empreendedor ler, que é sobre a história dela. Então, o você pode, eu digo muito para as pessoas. Vai lá, faz, eu sei que tu pode, eu sei que tu consegue. Isso estimula, e às vezes a pessoa tá para baixo, dá um ânimo e ela diz, bom, mas ela confia em mim. Eu vou fazer, eu vou tentar. Pelo menos tentar, né? Porque às vezes a pessoa já disse que não pode, não sabe, sem nem ter às vezes tentado, exercício, né? Então, com as minhas alunas, às vezes exercício, elas depois que elas fazem, elas, nossa, achei que ia ser muito mais difícil. Eu te vi, eu sabia que tu conseguia. Tenta lá, vai tentando, não ficou direitinho, a gente vai aprimorando com o passar do tempo. Mas primeiro tenta. Isso é uma das coisas que eu adoro no Pilates, né? Adoro fazer com as minhas pacientes, principalmente as mais velhinhas, que às vezes estão com dor. E a gente tem um recurso valiosíssimo no Pilates, são as molas, né? Que conforme a gente usa, elas ou dificultam ou facilitam o movimento. E às vezes eu mostro para elas um movimento e elas, mas nunca eu vou conseguir fazer isso. Daí eu disse, tenho certeza que a senhora vai conseguir. Vamos tentar?
E aí eu coloco as molas que vão auxiliar muito ela para ela conseguir, porque a musculatura dela, claro que sozinha, assim, ela tá fazendo exercício com dor, ela não vai conseguir. Então a gente tem um recurso, a gente tem uma solução. E aí elas fazem, quando elas conseguem, o brilho nos olhos que elas têm e a felicidade, elas vão para casa, elas querem que eu tire foto, tire uma foto eu fazendo, para mandar para o meu filho, para mandar para minha irmã, que tá lá não sei onde, eu digo para ela fazer pilates e ela não faz. Daí elas viram minhas modelos, né, do Sutilmente, tu pilates. esticou ela a confiar nela mesmo. Mas sem precisar fazer toda uma história para ela. Sutilmente, tu foi lá e falou para ela, olha, faz assim. E aí ela foi confiando, aos poucos ela foi pegando o jeito e cada vez vai melhorando mais. E aí ela vai pegando essa confiança de fazer em casa também as orientações que a gente dá, né? Porque às vezes eles têm medo, porque quem tem dor tem medo de sentir dor, né? De piorar, de se travar, né? E aí acaba travando tudo. E isso é para a vida também, né? Quando a gente não faz alguma coisa nova, a gente tem medo porque é desconhecido. A gente tem medo do que a gente vai sentir, de ser doloroso, de não conseguir, de ter que voltar, né? Porque não conseguiu, mas tudo bem, se não conseguiu, a gente muda, faz diferente para conseguir, até tu conseguir tudo chegar onde tu quer, novo, né? Então gera um desconforto e no início não sai direitinho. Quando nós começamos a aprender a caminhar, a gente caminhava bambeando, era difícil. Hoje a gente caminha sem pensar. E por que hoje, na hora que eu vou fazer uma coisa diferente, eu tenho que fazer perfeitamente? Não. Eu vou fazer um pouco insegura, eu vou fazer de novo, eu vou pegando o ritmo para ficar um movimento perfeito, para ficar alguma coisa que eu vou fazer da melhor forma, mas eu preciso primeiro dar o primeiro passo, iniciar a atividade ou iniciar a tarefa que eu vou fazer e dar sequência. E aprimorando no caminho, aprender no caminho. Não dá para iniciar e deixá-la perfeita. A gente vai aprendendo no caminho. No caminho a gente vai evoluindo. Exatamente. E aí tu falou disso, né? Fazer perfeito, né? O que é o perfeito? O perfeito existe, né? O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para ti, né? Por exemplo, um movimento perfeito para um idoso é um movimento que ele consiga fazer essa atividade dele do dia a dia, que ele consiga tomar, que ele consiga levantar o braço para lavar o cabelo, né? Que ele consiga se abaixar para botar o sapato sem depender de ninguém, que ele seja independente. E o que é o perfeito para um atleta? É ele se superar no seu último limite para conseguir alcançar o objetivo. Perfeito dentro de cada perfil, então, eu não posso digamos comparar assim, o movimento do... Exatamente. Então, eu não vou comparar o perfeito do atleta com o perfeito do idoso, né? Então, são duas coisas iguais, o movimento, mas cada um do seu jeito e com a sua necessidade. Né? Então, às vezes a gente fica buscando essa perfeição em tudo na vida, né? E isso a gente fica se comparando com os outros, uma comparação que às vezes a gente deixa de fazer esperando o momento ideal para começar. E não existe um momento ideal. O momento ideal é agora, e aí depois tu vai aprimorando. E a gente fica, não tá legal ainda, não vou fazer uma live porque eu ainda não sei se vai ter público. Tem uma pessoa escutando, que legal que conseguiu atingir uma pessoa. Então, é essas coisas que a gente tem que parar de ficar esperando o momento certo. O momento certo é agora, porque nós estamos vivas, precisamos aprender nesse momento, precisamos aproveitar esse momento. Agora eu vi ali um comentário, ó. Eu tô tentando acompanhar aqui os comentários pelo... Não, pois é, eu também não consigo muito bem no celular, né? Daí eu tô olhando o computador aqui. Daí eu vi aqui, ó, a Vera falando. Tô amando, eu sou chamada de egoísta porque eu sempre faço o que gosto, até no alimento. Então, isso é uma coisa também, né, que eu, na outra live das meninas, da Jana e da Bianca, elas falaram sobre isso também. Acho que foi da Bianca ou foi da... Não me lembro agora exatamente qual, porque eu vi várias lives, mas elas falaram sobre isso de, na hora que tu vai no mercado, ela deu um exemplo, né, que ela ia no mercado e ela comprava sempre o sorvete dos sabores que o filho gostava, ou que o marido gostava, e não era o sabor que ela gostava, mas ela nunca comprava, porque ela deixava comprar o sabor que eles gostavam. E aí ela começou a olhar para isso e ela disse, não, eu também mereço comer, né, a sobremesa e o sorvete que eu gosto. Então eu vou comprar o deles, mas eu vou comprar o meu também.
cada um vai comer o seu, todo mundo vai comer o que gosta, né? Então, claro que às vezes a gente sabe que isso não é possível, mas a gente tentar olhar também para os nossos gostos, não priorizar sempre o outro, né? Porque isso é o autocuidado também, tu olhar para o que tu gosta e tu fazer as coisas, não, que nem a questão do comer, né? Ali, vou comer aquele ali porque, né, vou comer o que tem, sem ter um prazer naquilo ali, né? Então, por quê? Né? Então, ou tu escolhe não comer, de repente, naquele momento, e no outro momento tu come o que tu gosta, né? Ou conseguir equilibrar, ter as duas coisas. Então, a gente se priorizar também, de falar, né? Não, obrigada, eu não quero, não pra... vou dizer, vou aceitar, vou comer isso que eu detesto pra agradar o outro. Não, a pessoa vai entender, eu não gosto, eu não vou comer, não é por isso que eu estou menosprezando o teu convite, mas eu não estou afim. Então, ser sincero consigo, sim, porque às vezes a gente não é sincero com a gente mesmo, né? E às vezes as pessoas que não têm essa autoconfiança nos enxergam como pessoas egoístas, porque a gente se posiciona, e o se posicionar não é ser egoísta, se posicionar é ter amor próprio. Exatamente. Não precisa aceitar tudo, né? Tudo eu digo, tudo é conversa, é a gente conversar e se entender. E tu pode ter um relacionamento, ele precisa de equilíbrio. Quando uma parte dá muito sem a outra também retribuir, isso vira um relacionamento ruim, porque tu não tem, né, essa troca, né? A mesma coisa eu vejo às vezes assim no relacionamento dos casais, né? De às vezes tu acompanhar, né, o teu namorado, teu marido em alguma coisa que tu não gosta muito, mas que para ele é muito importante, porque é os amigos dele, e o contrário também. E outras vezes eles irem separados e tá tudo certo, mas se só um, né, não, eu vou, e o outro, não, eu não vou porque eu não gosto, isso acaba ficando em desequilíbrio, e aí vai gerando as frustrações, vai gerando os problemas, e vai perdendo, né, aquela energia do início, vai desgastando, né, o relacionamento e vai perdendo o amor, porque tu vai perdendo o amor por ti, tu vai perdendo o amor pelo outro, tu não faz uma coisa que te agrada, tu só doar sem receber, isso não é benéfico para ninguém, né? Então, a gente tem que se tratar bem também, assim como a gente gosta de tratar bem os outros, a gente tem que se tratar bem, né? Então, agora vamos entrar nas dicas, né? Que a gente já tá quase, já 1 hora. Mas, assim, muitas das dicas a gente já deu, né? Só vamos reforçar aqui, a gente vai falando em forma de conversa, mas então vamos aqui para... São 8 dicas. Então, a primeira, seja gentil com você. Não seja tão autocrítica. Então, nessa questão que a gente falou da perfeição, de não se julgar tanto, de não se cobrar tanto, de ter um pouco mais, ser carinhosa, né, com a gente e perceber os nossos limites e aceitar, né, que a gente tem limite. Não se criticar tanto quando a gente faz. Até quando a gente faz uma coisa que a gente acha que não ficou boa, tudo bem, dessa vez não ficou bom, mas tinha talvez N coisas que estavam impedindo que ficasse do jeito que tu gostaria, mas tu fez, né? E se não deu para fazer agora, tu faz no próximo dia e tá tudo certo. Porque essa culpa vai gerando daí um sofrimento. Vídeo pausado. Deu uma trancada aqui pra mim. Eu não sei quando, às vezes quando começa a pausar, é porque ele vai derrubar daqui a pouco a live. Vamos ver agora, vamos ver se volta. Apareceu para mim aqui pausado, agora a tua imagem trancou. Não sei se é só para mim. Não estou te escutando. Vou esperar um pouquinho para ver. Para mim, a minha imagem tá normal, a da Thay trancou. Pessoal, diz aí como que tá para você. Agora eu te escuto, Dani. Voltou? Para mim, voltou. Eu acho que para mim também. Então, vamos ver se a gente consegue continuar. Então tá, dei minha primeira, vai tu, Thay. Sobre aprender a delegar as coisas. Às vezes, nós mulheres queremos abraçar o mundo e a gente não vai delegando as coisas. Eu não preciso fazer tudo, eu posso delegar. Claro que tem coisas que eu preciso fazer, mas tem outras que eu posso delegar. Então, a gente aprender a fazer isso e entender que a outra pessoa não vai fazer exatamente como a gente quer, mas tem caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo. A gente pode até ensinar ela como a gente faz,
mas ela vai botar a sua essência, ela vai colocar o seu jeito e vai chegar no mesmo resultado. Então, a gente não precisa querer abraçar o mundo. Vamos dividir as tarefas. Isso aqui só eu posso fazer. Então, vamos dizer, curtir com a família, é eu que tenho que fazer. Agora, lavar uma louça eu posso delegar, limpar a casa eu posso delegar. Então, quando a gente aprende a delegar as tarefas, as coisas se tornam mais tranquilas para nós, a gente se torna mais leve e aproveita mais o nosso dia. É isso que essa questão do ninguém faz igual eu faço, claro, ninguém faz igual a gente faz, né? Isso eu ouço muito, e eu ouço muito, ouvia muito em casa e ouço ainda, da questão, às vezes, de arrumar alguém para te ajudar a limpar a casa, né? E aí as mães, as tias dizem, mas elas não fazem como eu faço. Mas ninguém faz nada igual ao outro. Isso é assim, mas tu prefere te matar lá fazendo perfeito, né? O teu perfeito, e não aproveitar e ficar depois com dor, cansado, do que ela fazer de um jeito que vai te ajudar, vai te aliviar nessa tarefa, vai te dar mais tempo para curtir com os netos, com os filhos, fazendo outras coisas e não tendo dor, né? Então, isso para tudo, né? Tanto a questão da casa, como a questão dos filhos, quanto a questão da empresa, né? Eu já vi muito isso, assim, que no início, quando a gente começa, que a gente é sozinha, a gente quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, e é impossível, né? E claro que às vezes a gente no início não tem recursos para fazer isso, mas às vezes a gente já começa a ter os recursos e também não faz, porque quer ter aquele controle, aquele poder de fazer tudo sozinha. E aí acaba não desfrutando do melhor, né? Que é, por que a gente escolheu ser empreendedora? Para ter liberdade, para ter tempo, né? E se tu faz tudo sozinho, tu não tem tempo para nada, né? Que liberdade tu tem? Vira escrava do teu trabalho, né? Então a gente tem que saber pôr limites e saber delegar as tarefas, né? Dividir, pedir ajuda. Né? E quando a gente não sabe custo-benefício. Se eu vou pagar alguém para fazer isso, mas vai sair isso do meu orçamento. Mas quantas coisas eu posso fazer no tempo que a pessoa está limpando ali para mim, está organizando? Eu posso fazer outras coisas e gerar outras formas de renda também. Ou aproveitar o tempo para cuidar de mim. Exatamente. Exatamente, porque às vezes não é só a questão do dinheiro, é a questão da qualidade, né? Do tempo. Né? A gente se dar esse tempo, se presentear, isso é um autocuidado, porque às vezes a gente tem, não é só que muitas vezes eu já vi, né, que não é questão de dinheiro, de pagar, porque a pessoa teria o dinheiro para pagar. Claro que algumas não têm, muitas não têm, mas quem tem, às vezes não paga, não é por não ter, é por ter aquela questão de, que eu não vou pagar porque eu posso fazer e eu faço melhor. E aí fica ruim, fica com dor, não aproveita, não consegue, né, desfrutar depois de um momento agradável. E às vezes não se acha merecedora. Então, isso tem que pesar, não né? se acha merecedora de desfrutar esse momento para ela. Eu só posso tirar esse momento para mim, eu tenho que fazer algo para alguém. Não somos merecedoras de ter um tempo para nós. Quanto tu fez, né, para ter esse teu dinheiro hoje, que hoje tu pode usar para ti? Né? Quanto tu já trabalhou? Por que agora tu não pode ter esse mimo de ter alguém fazendo um pouco por ti? Né? Então, isso é uma coisa importante, né? Então, vamos ver a próxima. Reflita sobre as coisas que você gosta e das coisas que você não gosta, né? Que já entra nisso, é o saber dizer não, que é aquela questão lá do sorvete, né? De saber escolher, porque às vezes a pessoa nem sabe do que ela gosta porque ela não se permite. Ela só come aquilo que ela está acostumada, porque é o que todo mundo come, ela come, ou ela só faz uma coisa que todo mundo faz, ela não sabe exatamente o que ela gosta, porque ela não experimenta, ela só vai pelo que os outros, né, dizem para ela. Então, eu vejo muitas vezes isso, assim, às vezes quando a gente é criança, né, às vezes as crianças têm muita resistência de provar as coisas, porque os pais têm resistência de provar. Né? Às vezes o pai já faz uma cara feia, ou será que ele vai gostar? Né? Acho que ele não vai gostar disso, mas quem não gosta é tu. Talvez a criança vá gostar, se eu gosto da criança diferente, né? E às vezes, né, porque tem coisas que, por exemplo, aqui em casa é muito engraçado, né? Eu adoro berinjela, de tudo que é jeito. E o meu namorado detesta de tudo que é jeito. Não, já fiz várias formas para ver se ele gosta e não tem jeito, ele realmente não gosta. Então a gente sabe que eu gosto e ele não gosta, tudo certo.
né? Porque não é, às vezes é a forma de fazer, a forma de apresentar, mas outras vezes é o gosto. E tudo bem, cada um gosta de uma coisa, só que pela minha experiência, se alguém fosse perguntar, berinjela é bom? É ótimo, eu adoro. Ele ia dizer, é horrível, eu não gosto. Então, né? Então, cada um tem uma percepção, uma experiência, tu não pode ir pelo outro. Tu tem que experimentar e olhar para as coisas que tu gosta. Posso falar o próximo? Complementando Pode. o teu ali de dizer, saber dizer não, eu gosto sempre de dizer que as pessoas elas sabem dizer não, só que elas dizem para a pessoa errada. Geralmente elas dizem não para si e não para o outro. Então, deixem um pouco de falar não para si e façam o que vocês estão a fim de fazer, façam o que vocês realmente querem fazer. Não é feio e é libertador quando a gente aprende a fazer isso. E eu queria deixar uma pergunta. Não é Pode falar. egoísmo. Não, não Não é é egoísmo. egoísmo, né? Porque daí todo Eu mundo. queria deixar uma pergunta O que mais para sou as egoísta. gurias. Seria amiga de alguém que te trata como tu te trata? Porque às vezes a gente diz, né, eu não consigo, eu não sei fazer. E aí, se uma amiga tu olhasse para ti, tu não consegue, tu não sabe fazer. Tu gostaria de ter uma amizade assim? E por que que tu te trata assim? Então, se tu tá te tratando dessa maneira, vira tua chave agora, começa a te tratar com mais cuidado, com mais amor. Não diz que tu não consegue, diz que tu vai fazer, que tu vai tentar, tu vai experimentar, ver como é que funciona. E aí a gente começa a descobrir uma outra pessoa, a gente começa a dar mais poder para nós mesmas. E essa questão do tu não consegue, né? Eu sempre trago a criança como exemplo, né? Já pensou se as crianças pequenas que não sabem andar ouvissem, né? Tu não consegue, não faz isso que tu vai cair, né? Não vai, não corre, não tenta, fulaninho não faz isso. Ela não aprenderia a caminhar, porque, né, ela não ia, e a criança não dá bola. A criança caiu, levantou, vai de novo. Caiu de novo, vai de novo. E ela não tá nem aí porque eu tô falando, né? Não corre, fulaninho. E ela vai com tudo. E se cair, ela se machuca, ela chora e ela vai de novo, porque faz parte do aprendizado. A gente aprende com a experiência, com a prática, né? E a partir da dor também a gente aprende. Isso é a vida. A gente vai passar por situações dolorosas e a dor ensina a crescer, a amadurecer. Ensina o nosso sistema nervoso a amadurecer, né? Por isso que é importante as crianças, uma das coisas que foram eliminadas, né, agora de venda, agora já faz algum tempo, foram os andadores, porque os andadores tiravam, né, essa questão da criança fazer a força, né, para se levantar, para caminhar, ela fazer o movimento, né? Ele dava um suporte que a criança não estava pronta para ter, ela precisava do estímulo de levantar, cair, para amadurecer aqueles músculos, ter força para conseguir dar os passos e aprender a andar e a caminhar, né? Então, isso é importante, é para a vida. A gente precisa viver, cair, aprender, sofrer e amadurecer e aprender com os erros, porque erro é aprendizado. A gente vai fazer. O erro é uma coisa que, para mim, não existe erro. Vai fazer de uma forma que, de repente, não é o que falaram. Não é como deveria ter sido, não é como esperou. Mas tu pode fazer diferente, então, no próximo momento, tu aprendeu que aquilo daquele jeito não dá certo. Então, tu já vai ter uma experiência para fazer diferente. Agora, só uma pessoa te falar, tu não vai saber, né? A gente precisa passar. E a criança faz tudo isso porque ela não vê medo nas coisas. E nós, ao passar do tempo, a sociedade, as pessoas vão nos colocando medo e a gente vai aceitando. E aí a gente acaba, às vezes, não agindo, não fazendo por medo do resultado, por medo do que vão falar. E a criança não tem medo do resultado, não tem medo do que vão falar. Ela vai lá e tenta até ela conseguir. Então, que a gente possa trazer esse espírito de criança para a vida adulta e tentar fazer as coisas, e tentar se desafiar e ir além. Não ficar, tipo, no medo, fulano falou, não vou fazer. Vai lá, faz, te desafia. Isso, eu até coloquei um post lá no meu Instagram hoje, né? Deu acaso, que daí depois veio esse insight para falar da criança também, né?
de como tu fazia coisas quando tu era criança, né, que agora às vezes tu não faz mais, tu não olha mais. E aí tem ali no post, né, o que você deixou de ser quando você cresceu. Porque a criança é o ser, a criança é nós. A criança é o, o, o ser básico, né? O ser universal. Depois que ela vai ganhando limites, vai ganhando barreiras, né? Vai se moldando conforme a crença, a religião, o padrão de cada lugar que ela vive, de cada família que ela vive. Mas quando ela nasce, ela não tem nada. Ela é pura, puro ser. E ela acredita que ela pode tudo. Né? E por que a gente perde isso com o passar do tempo? Né? Então, resgatar um pouco desse olhar da criança com a maturidade que a gente tem hoje. Então, pensa quanta coisa a gente pode construir, né? Vamos ver o que mais tinha aqui de tópico. Atividade física, né? Atividade física, o que eu tenho de conselho para você? Procure uma atividade física que tu goste de fazer. Vai experimentando, porque quando a gente se sente à vontade naquela atividade, a gente tem vontade de fazer mais. A gente tenta não desistir. Claro que se tu quiser passar por várias e não gostar de nenhuma, daí coloca a disciplina e faz uma, porque faz bem para nossa saúde. Mas vá procurando alguma coisa que que te toque, que te faça se sentir mais viva, que tu tenha uma energia renovada, porque o exercício nos dá essa energia. Então, procure uma atividade que vai te recarregar as tuas baterias e aí tu vai ver outras possibilidades dentro da atividade. Tem tanta coisa, né? Às vezes as pessoas ficam limitadas. Agora, o mais conhecido, né? Academia e Pilates. E daí, às vezes, as pessoas tem muito essa questão de quem não gosta muito de academia, gosta do Pilates e vice-versa, porque são ambientes diferentes. A pessoa que gosta mais de Pilates, uma que gosta de um ambiente mais personalizado, mais introspectivo, mais calmo. A academia já é um lugar mais agitado para te correr, para liberar mais energia. São perfis diferentes e está tudo certo. E é ótimo, os dois exercícios complementam. Mas tem outras atividades, né? Tem andar de bicicleta, tem sair para correr na rua, tem jogar bola, jogar vôlei, tem yoga, tem dança. A dança, né? A dança é uma coisa tão lúdica, é um movimento, né? Então, todas essas questões que mexem com o corpo, né? Simplesmente se mexer de alguma forma. Não precisa... Experimentar várias atividades até se encaixar. Fazer, nossa, essa aqui tem a ver comigo, vou seguir nessa aqui. Vai experimentando, a criança experimenta muito. Nós adultos ficamos naquela, não posso experimentar. Experimenta, vivencia por um tempo. Não gostei, vai lá, experimenta outra atividade, vivencia por um tempo. E às vezes trocar de local, né? Porque isso também, às vezes tu não te identifica com um profissional, tu não te identifica com o ambiente, e tá tudo certo, porque tem público para todos, né? Então, às vezes, a minha energia não bateu bem com a tua, e aí tu vai num outro lugar que é a mesma atividade. Eu já tive pessoas assim, que disseram, eu fiz lá em Porto Alegre um lugar, mas eu não gostei, eu não gosto de Pilates. Daí começou a fazer com a gente, mas aqui é outra energia, diferente, aqui eu gostei, é uma outra forma de atendimento, porque existem várias linhas, existe toda a questão do ambiente, então tem como a nossa essência de trabalho, então tudo muda, né? Então às vezes não cria uma barreira, né? Em Axis a gente fala muito isso, baixa as barreiras. Baixa os muros, baixa as tuas barreiras quanto a qualquer coisa que tu vai experimentar. Não é porque uma experiência não foi boa, tu não pode ter uma experiência agradável com outra pessoa, né, que esteja na mesma atividade. Então, experimenta, né? Então, tenta, né? Pelo menos. Outra dica, né? A questão de identifique as suas qualidades. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente consegue... Eu já fiz até uma dinâmica com a minha equipe e a gente consegue muito bem identificar a qualidade nos outros. E às vezes uma coisa que a gente identifica como qualidade numa pessoa, a pessoa acha que é um defeito. Então, a gente se olhar com um olhar mais amoroso e tentar encontrar essas qualidades, ver o que a gente consegue fazer com essas coisas que a gente identifica, esses adjetivos que a gente se dá, antes de qualificar ele como bom ou ruim. E se tu está com muita dificuldade, pede para alguém próximo, alguém que te ama de verdade, né? Um amigo, um parente, né? Marido, mãe, alguém próximo, que olhe para ti e te diga, eu acho que isso, isso, isso. Porque muitas vezes vão citar coisas que tu nem percebia, porque é o teu jeito e são qualidades.
né? Então, uma das coisas assim que eu achava desde criança, daí isso eu fui crescendo com essa impressão, né? Porque daí sempre no meu boletim vinha diminuir a conversa. Diminuir a conversa, né? As notas boas, mas diminuir a conversa. Então, conversar muito era ruim. E não é, né? Isso é uma qualidade, sou uma pessoa comunicativa, né? E isso me ajudou muito no meu trabalho, me ajuda muito na minha vida, né? E não é uma coisa ruim, só que depende da onde tu conversa demais, né? Então é saber dosar, mas é uma qualidade, né? Só que se tu absorve isso como uma coisa ruim, daqui a pouco eu não falo mais em lugar nenhum. Não se Eu fico expressa quieta, paro mais. de falar, eu me limito. Não, né? Então aí tu compra como uma verdade uma coisa que não é. Então, olhar para isso com amor, né? Pedir para as pessoas que estão na tua volta te ajudar também. Não se comparar também, né, Dani? A comparação, a gente tem que se inspirar nas pessoas e não se comparar. Cada um vai agir de uma maneira, então aproveita para se inspirar. Ah, eu gosto como é que a fulana faz, não se compara, porque às vezes ela está num outro momento. Às vezes até profissional, tu vai te comparar com a colega, e a colega já tem uma estrada de quantos anos, e tu está iniciando. E aí tu quer já ter o mesmo resultado que a colega. Mas como é que eu não estou tendo o resultado dela? Ela já está a quantos quilômetros na tua frente? Então não te compare, sim, te inspira. O que tem de bom ali que eu posso trazer para o meu meio? O que eu posso colocar um pouco da minha energia e ir melhorando e ir crescendo? Então não se comparem, porque cada um é exclusivo, cada pessoa tem uma exclusividade. Então a gente não deve se comparar e sim se inspirar. As pessoas que estão, a gente quer chegar, a pessoa que está onde a gente quer chegar, a gente deve sim se inspirar nela, olhar o jeito que ela faz e ver, olha que legal o jeito que ela coloca, vou fazer dessa maneira, vou trazer para o meu meio, vou usar ela como uma inspiração e não como uma comparação, porque nem sempre a comparação ela é construtiva, muitas vezes as pessoas se comparam demais e aí elas param de agir, porque a outra pessoa está lá na frente, mas ela já tem uma bagagem muito maior do que a tua, então não te compara, apenas te inspira na pessoa. É, e perguntar, né? Pedir ajuda, que isso não é feio. Uma das coisas que eu gostei muito, assim, nessa última mentoria que eu fiz é não ver as pessoas como teus concorrentes. Né? Isso a gente traz muito assim dentro da. Porque às vezes acaba, né, entrando quando é numa mesma cidade, um mesmo nicho, às vezes as pessoas ficam se esquivando, não querem falar, né, do como é que fez, como é que tá, porque é concorrência que vai abrir. Cada um tem um jeito, a pessoa que gosta de ir contigo não vai deixar de ir contigo porque eu vou abrir. Eu vou ter as pessoas que vão vir para mim porque tu atende de um jeito e atende de outro, mas o caminho que tu percorreu pode me ajudar. Assim como uma experiência que eu tenho pode ser válida para ti, né? Então não é feio perguntar, né? Eu acho sempre, eu falo, a gente junto vai muito mais longe, né? A gente às vezes sozinho pode ir mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Então, né, traz essas pessoas para junto de ti, né? Vamos construir isso de uma forma, porque às vezes assim, ó, ninguém dá conta de tudo. Por exemplo, que nem na física, a gente tem várias áreas, né? Então, assim, que nem, às vezes vai vir um paciente para mim que eu não tenho essa especialidade, eu não atendo isso, eu vou encaminhar para o colega, eu faço muito isso lá na minha clínica. Tem vários que vêm para mim que eu digo, olha, não é para mim, precisa de reabilitação, eu não faço reabilitação convencional, eu trabalho com pilates, né? Algumas questões a gente faz, mas às vezes precisa da física convencional antes. Então, depois, para manter essa reabilitação, para fortalecer, daí a gente usa o Pilates dentro do quadro. Então, às vezes eu encaminho para uma físio, ela faz lá tantas sessões até a físio liberar. Ela está de alta, ela pode ir para o Pilates, seguir a vida no Pilates. E aí ela Até porque o sol nasceu para todo mundo, né? Então... E tem espaço para todo mundo. Não, a gente não precisa ficar com esse medo de dividir a informação. Quando a gente divide a informação e quando a gente passa o nosso ensinamento, a gente cresce muito mais. Quando a gente ensina outra pessoa ou compartilha algo, a gente tem a tendência de crescer muito mais do que guardar só para nós. Exatamente. E a gente aprende mais, né? Porque a gente está ensinando e a gente também ganha mais conhecimento, porque às vezes a gente também não sabe. Às vezes alguém vem perguntar alguma coisa pra mim, não sei, mas eu vou pesquisar, né? E não é feio saber, a gente não precisa saber de tudo, não saber, né? A gente, cada um sabe do que mais atua. Que nem eu tenho muitas coisas que da física convencional eu não me lembro, porque eu não atuo, por exemplo, a parte neurológica,
né? Faz 10 anos que eu vi isso na faculdade, eu tenho lá a base, mas a prática eu não tenho, porque eu não trabalho com esse público. Então, não é feio dizer que não sabe, né? E quando vem um paciente neurológico, para mim, é um caminho para um colega que trabalha com neuro. E tá tudo Com certo. certeza. Então, vamos ver, acho que tem mais uma aqui para a gente encerrar. Busque, essa é bem importante, busque o autoconhecimento, seja nas várias fontes que você achar interessante. Livros, cursos, filmes, conversa com pessoas, terapias. Então, aonde você se achar confortável de buscar, mas busque entender o que você sente, entender as suas emoções, entender o seu modo de agir. E se tem alguma coisa que não está te fazendo bem, busque ajuda para entender como pode ser mudado isso, porque tem como, né? E às vezes é só uma dificuldade, a gente quando está dentro do problema, a gente não consegue ver as soluções, mas pedindo ajuda, mas até para quem tu vai pedir ajuda, tu vai pensar, a pessoa não sabe, mas talvez ela tenha alguém para te indicar que sabe como te ajudar, né? Então peça ajuda para quem estiver perto de você, mas não fique com isso guardado, né? Busque o autoconhecimento, busque o autodesenvolvimento, que isso é libertador, é para a vida e isso melhora muito a Com autoestima. certeza. Isso nos liberta e cada vez a gente cresce mais como pessoa, profissionalmente, é um conjunto. Isso aí. Tá, isso tem que encerrar 1h30 de live. Entendeu? Passou muito rápido, né? Eu achei até que nem ia ter conteúdo para 1 hora, no fim passamos, né? A gente começa a conversar e não vê o tempo passar. Então, agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade por ter aceitado o meu convite em participar, né? Que isso também é um desafio para nós, né? A gente está se desafiando, porque o digital é uma coisa nova, a gente está acostumado, né? A gente é muito tagarela, fala muito no presencial, mas a questão do online é uma coisa ainda desafiadora. E a gente saiu da zona de conforto, né? E vamos pôr a cara, né? Vamos se mostrar e vamos levar esse conhecimento para outras pessoas, para outras mulheres que precisam ouvir, né? O que a gente fala, não só para quem está no nosso meio, porque as pessoas que estão à nossa volta já melhoraram muito a questão da autoestima, já se empoderaram muito, né? Pessoas que já se transformaram e acho que isso tem que chegar em outras pessoas também. Então, te agradeço muito. E quer deixar uma mensagem? Quero deixar sim. Eu também te agradeço o convite. Foi muito bom poder dividir esse espaço contigo, dividir esse tempo contigo. É um tempo. Nós já temos um tempo de amizade muito grande, de convivência, e quando me convidou, eu entendi que eu tinha que participar, e quando a gente começou a conversar, os assuntos começaram a bater e fechar. Então, eu quero te agradecer muito por essa parceria, por dividir esse tempo e dizer que eu estou aqui sempre disponível para a gente fazer mais e mais parcerias. E eu anotei algumas coisas aqui para finalizar e dizer para as pessoas que estão nos escutando aqui, principalmente para as mulheres, que se colocar em primeiro lugar e ter amor próprio nunca foi e nunca vai ser feio. Isso não é errado. A gente deve fazer isso sim, todos os dias. E que existe uma mulher poderosa dentro de cada uma que está escutando essa live. Às vezes, ela está adormecida. A gente precisa estimular ela e deixar ela fazer parte do nosso dia. Todos os dias, fazer essa mulher poderosa estar presente com a gente, porque o dia vai se tornar um dia bem diferente. Então, acorde essa pessoa que está adormecida aí, que está achando que tu não consegue fazer, deixa essa pessoa vir para fora para mostrar que vocês são capazes de fazer muito mais coisas e são capazes de conquistar tudo que vocês têm vontade. E aí eu quero finalizar com uma frase da Mary Kay Ash, que ela dizia assim: se ao menos uma mulher descobrir hoje o quão fabulosa ela é, então para mim isso será um grande dia. Então, se hoje pelo menos uma mulher assistiu essa live para fazer alguma coisa diferente pela sua vida, eu fico realizada por ter participado dessa 1h30 com a Doi. Maravilhoso. Adorei. Beijo. Um Obrigada. beijão, Thay. Boa noite. Vai deixar salvo? Beijo, obrigada a todos que participaram. Tá. Vou tentar então, agora, quando encerrar, né? Vamos ver. Vou tentar deixar salvo, daí vou pôr lá no IGTV.
E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, se quiserem saber mais do nosso trabalho, a gente está aí disponível. Tá Tá bom. bom? Beijão, boa Beijo. noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.